Olá a todos, estamos aqui como parte do 20º Simpósio de Direito Tributário da PET. Esse simpósio tem um sabor todo especial, já que ele faz parte do início das comemorações de 20 anos da nossa Associação Paulista de Estudos Tributários. E neste ano a gente tem a temática dos 100 anos do Imposto sobre a Renda no Brasil. E junto com a edição do simpósio, a gente também tem o lançamento da nossa obra, exatamente sobre os 100 anos sobre o imposto de renda no Brasil, e no qual eu tenho a honra de coordenar a obra junto com o professor Marcelo Magalhães Peixoto, e no qual a gente pôde contribuir, contar com o artigo do professor Fernando Facuri Scaff, em coautoria com o professor Francisco Secaf. E, nesse sentido, a gente gostaria de convidar aqui para essa palestra o professor Fernando Facuri Scaff. Professor Fernando Facuri Scaff, daqueles autores que dispensam a apresentação, mas sempre é bom ressaltar, ele é professor titular de Direito Financeiro na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi professor titular também da Universidade Federal do Pará, é doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, inclusive com o meu mesmo orientador, o professor Fábio nos deu. E o professor Fernando Facuri Scaff tem uma atuação como professor, como advogado, como parecerista e também como membro da PET. Afinal, ele foi o vencedor do Prêmio Tributarista de Destaque no biênio 2013-2014. Então, nesse sentido, professor, como é um evento de comemoração, a gente tem muita alegria em recebê-lo e fique à vontade aí para proferir a sua palestra. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra poder me dirigir a vocês para fazer umas breves considerações sobre o tema que escrevi em conjunto com o professor Francisco Secaf Silveira. É uma honra poder expor isto a vocês e ter escrito isto com ele. Quero parabenizar a PET pelos 20 anos, isso é um feito num país onde as instituições privadas somem com rapidez. Você consolidar uma instituição atuante e presente na vida dos tributaristas como um todo por 20 anos é um feito inigualável. Então, parabéns ao Marcelo Peixoto por toda esta trajetória e agradeço ao Alexandre Evaristo Pinto, que está à frente desta comemoração, de todo este evento, porque é uma pessoa ímpar na área tributária e um gestor magnífico, como vocês estão vendo nesta comemoração, que soma-se aos 20 anos da PET, os 100 anos do imposto de renda no Brasil. Então, a ideia é passar rapidamente um ponto cinzento, um ponto sobreposto entre dois impostos que nós temos no Brasil. Uma parte do imposto de renda, claro que não é todo, não vamos dizer que o imposto de renda desaparece, não é essa a ideia, mas uma parte do imposto de renda que está sobreposto ao imposto de transmissão, causa-mortes e doações, que é estadual. Então, existe uma zona de penumbra, uma zona cinzenta, onde, na minha opinião, e na do Francisco Secaf Silveira, existe uma má compreensão e uma invasão pelo imposto de renda de área própria do imposto estadual. Nesse sentido, vou expor em rápidas palavras. A ideia é que este conflito esteja ocorrendo também formalmente no aspecto das doações, porque estas são previstas para o imposto estadual, porém, muitas vezes, você tem uma invasão federal. Qual é a lógica colocada? E vou aqui aos pontos principais. O artigo 43, inciso 2 do CTN, quando gestado, quando pensado por Ulloa Canto, identificava que os acréscimos patrimoniais abrangidos no conceito deveriam ser tributados por este imposto de transmissão, dizia Ulloa Canto. É que normalmente se assimila a figura conceituada do inciso aos ganhos de capital. E estes são corretamente caracterizados pela presença de um benefício auferido na alienação de bens ou direitos
por preços superiores da respectiva aquisição. Então, na doação, esta tributação se dar pelo imposto de renda parece algo inadequado. Alcide Jorge Costa tinha a mesma lógica de que o tratamento dispensado a doações e heranças que aumentam o patrimônio de donatários e herdeiros deveria ser tributado não propriamente pelo imposto de renda, mas sim pelo imposto de transmissão. A Constituição, dizia o Alcides, e aqui entre aspas, a Constituição retirou do campo do imposto de renda os acréscimos patrimoniais resultantes de heranças e doações. Contemporaneamente, a professora Misabel Derzi segue a mesma linha de conceituação, ou seja, estas situações em que se tem transmissão por herança e transmissão por doações não deve ser âmbito de tributação pelo imposto de renda, mas sim pelo imposto, e apenas pelo imposto sobre transmissão, pelo imposto estadual. Onde é que está isto colocado? E no texto, eu e o Francisco Silveira apontamos duas situações. Uma, no artigo 23 da Lei 9532/97, que faz incidir a tributação do ganho de capital nas doações. Aqui a gente vê uma parte deste ponto de interseção. Ou seja, este artigo 23 prevê que na transferência de propriedade por sucessão, seja herança, etc., poderão ser avaliados os bens a mercado pelo valor constante da declaração dos bens de cujos ou doador. No entanto, se for efetuada valor de mercado, a diferença será tributada pelo imposto de renda alíquota de 15%. Aqui nós temos uma típica tributação de ganho de capital decorrente da diferença entre o custo de aquisição e o valor da transferência a valor de mercado. Vale mencionar que o recolhimento é feito pelo doador, no caso de doação, que é quem apura o ganho de capital. Neste caso, pelo imposto de transmissão, via de regra, o contribuinte é o donatário, aquele que recebe a doação. Ora, o que é que se tem aqui neste ponto? Reputa-se que este artigo, e aqui é o ponto que defendemos, 23, ele é inconstitucional, porque não poderia ser contribuinte o doador e somente o donatário. E isto vai acontecer quando efetivamente isto se concretizar. Esta operação em si, ela deveria ser apenas pelo imposto de transmissão. Ou seja, este artigo pretende evitar que se realizem transferências por sucessão, incluindo as doações, a valor de mercado e sem tributação, o que posteriormente geraria uma não tributação ou uma tributação menor do ganho de capital, pelo sucessor que aliena tal bem. Nesta hipótese, não se alcançaria de forma adequada a capacidade contributiva no âmbito do imposto de renda. Então, existem outros argumentos apontados e nós destacamos uma decisão do TRF da 4ª Região, onde vai dizer, e estou aqui resumindo e chamando vocês para ler o artigo, afinal, o Alexandre teve tanto trabalho para preparar o livro, que aí a gente não estou aqui substituindo o texto, estou incitando vocês a lerem o texto. Então, este julgado da 4ª Região vai estabelecer o seguinte, trechos. O imposto de renda sobre ganhos de capital do doador no adiantamento da legítima. E diz lá, inadequação ao conceito de renda da exação em comento, ofensa ao artigo 43 do CTN, conforme interpretação efetuada. Reparem que isto desloca o campo de incidência do imposto de renda. E aqui é o que volta ao ponto de uma zona cinzenta de interseção, tá certo? Aqui está comentado também que a ministra Carmen Lúcia despachou em decisão monocrática no recurso extraordinário interposto em decorrência deste acordo e vai dizer a doação em si mesma não representa acréscimo patrimonial ao doador. Então, como é que ele é o tributado? Aqui inadequado.
Então, este é um ponto para análise. Vou parar por aqui, tipo novela. A novela não tem aquele negócio de cena dos melhores capítulos? Pois então, vão ler o texto, que aí vocês entendem bem. Até porque, senão, essa exposição fica longuíssima e a ideia não é esta. Outro ponto: tributação das doações remetidas ao exterior. Aqui tem o artigo 690 do Regulamento do Imposto de Renda, que vai dizer: não se sujeito à retenção de que trata o 682 as seguintes remessas destinadas ao exterior: os valores dos bens havidos por herança ou doação por residente ou domiciliado no exterior. Neste caso, há uma solução de consulta que diz que não estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte estes valores. Todavia, o que aconteceu neste caso? Passou-se a entender lá pelas que havia incidência neste tipo de operação. Isto se deu a partir da solução de consulta COSIT 309 de 2019. Então, passou a ter incidência nesta situação, o que faz com que haja uma visa atrativa do imposto de renda sobre esta operação, afastando ou se sobrepondo, por isso a ideia de zona cinzenta, ao imposto de transmissão, por doações, heranças, etc. Então, esta solução também invade este campo de incidência. E aqui, claro, existe um debate tributário, óbvio, mas com viés federativo. Será que a incidência de um imposto afasta do outro? Aqui é que deve ser analisado e visto sob várias óticas este aspecto que estamos destacando. Então, isto está tudo colocado no texto, mas nós temos outros aspectos a serem concedidos. É o seguinte, e destaco aqui uma decisão recente, RESP 1650844, STJ, ministro Mauro Campbell, onde ele vai dizer, nesta decisão, o seguinte: ainda neste ponto, transmissão mortis causa, convém esclarecer que há dois momentos distintos a serem considerados: transmissão em razão do falecimento do titular das cotas sociais, em que pode haver ganho de capital em benefício do sucessor, e a data da alienação com ganho de capital, promovida pelo sucessor. Ora, o que é que tem aqui neste ponto? Isto, neste caso, se havendo esta hipótese de aquisição por herança fosse durante a vigência do Decreto-Lei de 1976 e o sucessor permanecesse na posse pelo período de 5 anos, se haveria ou não haveria incidência do imposto de renda. O que é que se coloca neste outro caso? É que há, mais uma vez, a zona cinzenta, onde um lapso temporal pode vir a determinar a incidência de um imposto ou outro. Neste caso, também, dando um passo atrás, o imposto não afastaria o outro? Ou haveria superposição? Não teremos aqui uma invasão de competência pelo imposto federal, imposto de renda, daquilo que é especificamente no cerne, no aspecto material da hipótese de incidência, uma questão de transmissão por doação ou causa-mortes ou o que seja, abrangendo, atraindo o imposto de transmissão. Portanto, por esses dois primeiros casos que mencionei e citei, tanto o Lhoa quanto o Alcides e a professora Misabel, nesses primeiros aspectos, com os dois exemplos tratados no texto que está publicado no livro em homenagem aos 100 anos do Imposto de Renda. E o segundo, que surgiu após o texto, mas que demonstra exatamente a problemática decorrente da análise, ou feita na análise, e que aponta para esta zona cinzenta, a qual, por óticas de competência tributária estabelecida na Constituição e estabelecida de maneira fechada na Constituição, estabelecem princípios federativos, onde os estados podem cobrar sobre determinados aspectos materiais e a União sobre outros aspectos materiais. Um, tudo indica, afasta o outro. Portanto,
Cumprimentando a todos mais uma vez, fecho esta breve exposição, renovo agradecimentos ao Alexandre, ao Marcelo e a atenção de todos vocês para estas brevíssimas palavras que eu espero possam contribuir para o sucesso deste evento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Scaff, pela brilhante exposição e pelo brilhante artigo também, que recomendo a todos. A questão desse conflito de competência entre o ITCMD e o imposto de renda no que diz respeito às doações é um tema extremamente complexo e que tem tido pouca atenção nos últimos anos, né? Então, é um assunto que merece ser revisitado. Ele foi estudado ali no meio da década de 90 com uma certa profundidade, mas desde então, sobretudo quando a gente faz pesquisas políticas, o tema tem sido quase nada estudado, vamos dizer assim. É Então, isto, é um nada estudo que veio melhor. numa hora muito É, própria. é isto, nada melhor para comemorar os 100 anos de imposto de renda do que relembrar o Lhoa Canto, relembrar o Alcides e não é, aí já não é relembrar, é citar a professora Misabel, que está sempre conosco. Então, 100 anos comemorados dentro desse enfoque. Então, só temos a agradecer, professor. Muito obrigado mais uma vez pelas contribuições e pela parceria de sempre. E tenho certeza de que todos vão apreciar essa palestra, pelo menos para ficar com algumas pulgas atrás da orelha. É isto. Forte abraço. Abraço, obrigado. Alexandre, obrigado. Bom, eu que agradeço, professor. Foi Acho que super foi bem, não tranquilo, a foi? ideia é essa mesmo.